Agora eu vou apresentar para vocês algumas sugestões de materiais que eu creio que sejam bem interessantes para facilitar o aprendizado, de acordo com o seu tipo de perfil. Esse primeiro material que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é chamado de Assimil. Ele é um método muito bom para aprendizado de línguas em geral. Esse aqui no caso é italiano com espanhol, né? Mas isso varia. Você vai procurar um Assimil que seja específico para aprendizado da língua inglesa. É um livro muito bom, ele é feito principalmente para pessoas autodidatas. Por quê? Porque ele tem uma estrutura de que você vai aprender, por exemplo, um diálogo, alguma coisa assim. De um lado vai estar mostrando a parte que você aprende na língua e do outro, aqui no caso, vai estar em português, né? Você comprando de português. Então, esse tipo de material, ele é muito bom, ele te orienta bem para um aprendizado autodidata. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar esse aqui. Eu estudo bastante esse material e depois eu tiro dúvida com professores ou então nativos. Assimil, o nome desse aqui. Tem um outro material que é muito bom, que é o Mello Method, tá ok? Esse aqui, o Mello Method, ele é um material excelente, principalmente no que diz respeito ao ensino com o auxílio de um professor. Ele é totalmente focado na conversação, eu recomendo esse aqui bastante, ele é muito bom mesmo. Esse aqui no caso é de holandês, porque eu gosto de aprender algumas línguas. Esse aqui é de holandês, mas aí você vai adquirir o material do português. Esse material ele funciona na verdade você estuda com professores ou escolas que são licenciadas no Mello Method. Então eu recomendo esse material, ele é muito bom e ele foca assim 80, 90% do tempo em conversação. Eu pessoalmente acho ele excelente. Esse seria o mais para você estudar com o auxílio de professor, tá ok? Quando você está falando do Mello Method, às vezes é difícil de você encontrar alguma escola que seja credenciada ou então algum professor. Então entra no site deles, tá ok? O mellomethod.com. Lá você pega e você encontra relação de professores, tanto de escolas presenciais, para quem se adequa bem ao segundo tipo que eu falei, né? Que a pessoa se dá bem com turma, quanto também aulas individuais, que são presenciais na escola ou aulas online. Isso é muito legal, porque às vezes você que está me assistindo agora, mora lá no Belém do Pará e suponha que não tem uma escola licenciada, não sei se tem lá, uma escola licenciada ou um professor. Então, pelo menos, você consegue fazer aula via Skype ou então FaceTime. Então isso assim, é muito legal. É muito legal porque você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, você combina, né, com a escola credenciada ou com o professor credenciado um horário específico, então tem manhã, tarde, noite, fim de semana. Isso é bem flexível de acordo com a disponibilidade das turmas mesmo, dos horários que eles têm. Um outro material, um site muito bom que eu recomendo vocês acessarem é cidadedoinglês.com.br. Lá é um site de uma escola muito boa que trabalha com várias línguas, mas como o nome já fala, né, Cidade do Inglês, foca-se mais no inglês. Lá eles trabalham com métodos que focam a conversação, como eu falei com vocês, então eu acho isso muito legal. E eles trabalham também, se eu não me engano, com os dois tipos, trabalham com presencial e trabalham com online. Então eu acho isso muito legal, eles fazem um trabalho sério com professores brasileiros, professores nativos, que às vezes te dão aquela força na pronúncia ou conhecimentos gerais da cultura deles, isso eu acho muito legal. Tem um outro site também, muito bom, que na verdade vira até um aplicativo chamado Duolingo, tá ok? Esse Duolingo, ele é muito interessante, principalmente para a pessoa que é autodidata, ou então para quem está fazendo aula mesmo com a escola ou professor particular, para dar uma reforçada na questão de vocabulário e principalmente na questão de estruturação de frases da língua inglesa. Porque é bem intuitivo, é bem fácil. Você acessa o site e você baixa o aplicativo, tem para Android, tem para iOS. Ele é bem interessante porque você pode praticar as palavras, você pode ouvir, você pode praticar, apertar, né, no seu smartphone e pronunciar para ver se ele está conseguindo perceber a sua pronúncia, se está adequada. Ele é muito bom, mas ele, como eu falei, ele é limitante se você quer realmente falar uma língua. Você precisa de ter um apoio. Ele é bom para complementar. Tanto que como autodidata eu sempre falo que eu gosto de às vezes utilizar 2 ou 3 materiais diferentes para garantir que eu estou tendo um aprendizado de qualidade. Porque às vezes um material é muito bom, mas ele pode pecar, ele pode faltar em alguns aspectos. Então eu recomendo o Duolingo para vocês. Um outro site muito bom para vocês acessarem é o Ênfasis Idiomas,
que é também de uma escola que trabalha aqui no Brasil com professores excelentes, qualificados também, e trabalham com aulas presenciais e aulas à distância. Outra dica muito boa aí para quem está querendo às vezes fazer o curso via Skype, por exemplo, ou FaceTime. Às vezes tem gente que fica um pouco resistente, Sérgio, mas aula online, será que isso funciona? Galera, eu não estou falando de você fazer aqueles assim, complete, you, is, não, you, are. Não é você ficar clicando em completar, não. Quando eu falo aula online, eu digo o ideal é com um professor, para que você realmente aprenda a língua. Como eu falei com vocês, você precisa praticar para que você saiba realmente aquela língua. Então, um outro site muito bom também, inglesrapidofácil.com.br. Também é um site ótimo que vai também indicar em relação ao aprendizado de língua com professor presencial ou com professor à distância. Isso eu acho muito legal. Tem um muito legal também, que é o italki.com, que eu acho pessoalmente um site muito bom para mim. Eu gosto muito de utilizá-lo. Que é um sistema mais ou menos que você pode contratar professores do mundo inteiro para aprendizado de tudo quanto é língua. No caso que a gente está falando aqui é do inglês, mas serve para outras línguas também. Agora, eu recomendo somente se você estiver do intermediário alto para o avançado. Sabe por quê? Porque muitos dos professores do iTalki, na verdade, são nativos. Então, assim, eu pessoalmente eu gosto de praticar bastante, porque eu já pego quando eu já estou com um nível mais intermediário ou avançado de uma língua nova que eu estou aprendendo. Mas se você está começando agora, pode acontecer de você pegar um professor que vai se preocupar muito mais. Vamos trabalhar a gramática, vamos trabalhar bastante escrita. E a fala mesmo não funciona muito bem. Como eu falei com vocês, a melhor dica é essa. Faz uma aula experimental. Na hora que você está fazendo a aula, marca mesmo no seu celular, marca no seu relógio, no telefone, onde você preferir, marca e observa. Quanto tempo que eu estou falando? Eu estou falando. Não estou falando de ouvir o professor, não estou falando de ouvir musiquinha, tá? Nada contra esses métodos, tá? Eu só estou falando se você quer melhorar a sua pronúncia. Quanto que eu estou falando? Faz isso. Se você for muito básico com o iTalki, por exemplo, se você perceber que você está falando pouco, sai fora desse professor. Procura um outro professor que, nesse caso, você pode aprender com ele sim, mas você vai demorar tanto. E o nosso objetivo aqui não é aprender de uma maneira rápida e fácil. Então, procura achar um professor que faça você falar, ok? Então, o italki.com eu recomendo, eu acho muito legal. E lá tem professores para todos os gostos e bolsos. Só toma cuidado para o caro não ficar... para o barato não ficar caro. Às vezes você pode contratar um professor que está cobrando um valor muito barato. Por que será que esse professor está cobrando tão barato e tem tanto horário vago com ele? Desconfia. Então procura fazer com um professor que tenha boas referências, que já tenha muitos alunos que faça com ele, e esse tipo de coisa. Que não seja um valor tão barato. Você está investindo em você. Evita pagar muito barato. Você merece uma coisa tão barata assim? Para o seu futuro? Não. Você merece coisa melhor, não merece? Então, italki.com eu acho bem interessante também. Tem um outro método muito bom que eu gosto, que ele é ótimo para você praticar velocidade da fala, que é chamado de Pimsleur. Esse método ele é bem interessante porque o foco dele é bem na parte, como eu já falei com você, de fala. Ele trabalha muito a questão de você falar e você repetir. Esse método é bem interessante. Só que é aquele tipo de coisa também, ele te dá a velocidade, confiança, mas nada como depois você pegar algumas aulas, pelo menos já estando terminando o básico, o intermediário avançado, você fazer um iTalki, ou então Cidade do Inglês, Inglês Rápido e Fácil, ênfases idiomas, para garantir que assim, não, eu agora estou sabendo bem. Porque uma coisa é você só fazer o curso, né, como autodidata, e às vezes você não conseguir sanar suas dúvidas. Agora, se você já tem facilidade, não precisa não, claro. E por último tem esse material aqui também que eu gosto muito, que o principal dele é esse amarelinho que está escrito aqui, o Teach Yourself, tá ok? Teach Yourself, no português, ensine a você mesmo, tá ok? O Teach Yourself é um material muito bom, esse aqui é de francês, no caso é de inglês, né? Seria como se fosse inicie-se em inglês, então Get Started in French. Ele é um material muito bom, que é para autodidata também. Aí você vai procurar encontrar um Teach Yourself desse aqui, de falantes de português para o inglês, no caso, para você aprender o inglês.
É um material muito bom, ele não é tão fácil de ser encontrado, mas hoje com a internet, né, gente, já facilita bastante a vida. Então, aí você procura encontrar o Teach Yourself para você comprar, desde que você tenha o perfil de, primeiro, autodidata. Porque aí, sendo autodidata, esse vai ser muito bom. Depois pega umas aulinhas e tal, conversa com alguns nativos para poder tirar algumas dúvidas, para você ter um pouco mais de confiança na língua. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essas sugestões que eu dei para vocês. E eu acredito que é muito fácil você aprender inglês, desde que você tenha ciência de algumas coisas. Lembrando, qual que é o seu perfil? Eu sou autodidata? Eu funciono bem com turma? Eu funciono bem com estímulo, porém sozinho? Eu não gosto de turma? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é o seu perfil. Segundo, para que eu vou aprender inglês? Eu preciso de inglês é para ler? Se é só para ler, eu vou fazer esse tipo de curso. Eu preciso é para falar, o que a grande maioria precisa? Saia dessa situação de estudar só a gramática, ficar ouvindo o professor falando para sempre e você mesmo não fala. Procure cursos que ofereçam para você o inglês realmente focado em conversação. É o que você vai aprender. Você só aprende a dirigir dirigindo. Você só aprende um esporte praticando. Você só aprende o inglês falando. Então, não caia nessa ilusão de que eu adoro esse professor, ele é muito bonzinho, ele me passa vários exercícios, mas você não fala nada. Procura sair dessa ilusão. Você não vai aprender inglês dessa forma. Aprenda inglês de uma maneira rápida e fácil, de acordo com o seu perfil e de acordo com o seu objetivo. Se é para falar, aprenda falando. Meu nome é Sérgio Rodrigues, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro.